Oi, prazer. Eu sou a André Carignani, psicóloga e gestora da Clínica C. Eu tô aqui para explicar para você o que acontece com as pessoas que fazem o treino de habilidade. Que treino é esse? Como você pode se beneficiar? Bom, eu sou uma pessoa que fui muito beneficiada por esse treino. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a criadora dele. O treino de habilidades, ele foi criado por uma mulher chamada Marsha Linehan e ela foi diagnosticada com 18 anos. Ela hoje já é uma senhora, já está aposentada, mas ainda é viva nos Estados Unidos, mas ela foi diagnosticada com transtorno borderline e ela se cortava. Uma das minhas pesquisas, né, de mestrado foi com o treino de habilidade. Por que ela criou esse treino? Bom, ela criou porque a primeira coisa que ela percebeu é que ela foi muito dopada na época em que ela esteve internada, e ela se internou com uma depressão normal, uma jovem brilhante, uma jovem muito querida por todos. De repente o médico internou ela com uma dor de cabeça e ela rapidamente passou para a pior parte, para o pior lugar que tem dentro do hospital psiquiátrico, isso dentro da década de 60. Bom, Linehan, ela, quando saiu de lá 2 anos depois, ela jurou que ela ia sair do inferno, mas ela não ia sair sozinha. Ela ia levar com ela um monte de gente, porque ela considerava que aquele lugar era um inferno. E o que acontece com o transtorno borderline? Como o nome já diz, borderline, né, na beira da linha. Então, como é que a pessoa se sente? É uma pessoa que tem muita oscilação de humor, altos e baixos, então ela pode estar ou com muita depressão. Isso acontece também no transtorno bipolar, mas o transtorno borderline, ele está muito ligado à sensação, ao sentimento de abandono, né? De não pertencer, está muito ligado a isso. Mas eu não estou aqui para dar diagnóstico e para ensinar diagnóstico de borderline, não é esse meu objetivo, é para falar nos benefícios, porque a princípio, até porque vocês podem muito bem colocar lá no ChatGPT, né, vai aparecer tudo, né? E façam isso, coloquem, né? Bota de acordo com o DSM-5, se alguém tem curiosidade, coloca lá que vocês vão ver. Mas Marsha, depois de outras pesquisas foram sendo feitas e o treino de habilidade, ele começou a se expandir para outras condições clínicas, como, por exemplo, o TDAH, autismo, pelo menos no nível 1 de suporte. A própria bipolaridade, né, é uma possibilidade. Pessoas que têm questões com álcool, né, ou com drogas, pessoas que têm questões com falta de controle, né, dos impulsos. O que é uma falta de controle dos impulsos? A falta de controle dos impulsos, que é uma característica do TDAH, por exemplo, mas não só, outras pessoas que podem não ter nem transtorno nenhum, podem ter falta de controle dos impulsos. A falta de controle dos impulsos, ela pode acontecer nos níveis emocional, né, ou seja, das minhas emoções. Então eu tenho uma labilidade, eu oscilar muito, tenho muita raiva, né, uma toma de estima muito grande, né, muito medo, não sair de casa, né, ao mesmo tempo amanhã eu tô ligando para todo mundo. Então ela tem uma oscilação de humor, a falta de controle das emoções, porque ela é uma falha no controle inibitório do nosso cérebro. Então, pode ser nas emoções, pode ser no comportamento. Então, eu posso também ter um impulso, por exemplo, uma pessoa não me convidar e eu falar, cara, por que você não me convidou? Ao invés de chegar e falar, você não me convidou, por que aconteceu? Você brigou comigo, fiz alguma coisa, né? Então, a pessoa tem um comportamento impulsivo. Então, pode ser no emocional, no pensamento e no comportamento. Se você é uma pessoa que não tem controle, que você se sente muito magoada, você pode se beneficiar também. Se você se sente isolada, se você é uma pessoa que tem uma inibição muito grande, você pode realmente se beneficiar muito do treino de habilidade. A minha pesquisa, que utilizou o treino de habilidade, ela quis descobrir o quê? Ela quis descobrir como que pessoas que têm conflitos, ou seja, o que é um conflito? O que eu acabei de falar, por exemplo, você não me convidou para ir no seu aniversário. Isso é um conflito, né? E você é minha amiga, eu gosto muito de você. E de repente eu chego para você e falo, olha, fulana,
O que aconteceu que você não me convidou para ir no seu aniversário? Isso não é um conflito, isso é uma conversa entre amigas. Eu tô querendo entender se você, por acaso, ficou chateada comigo. Mas, normalmente, uma pessoa que tem falta de controle dos impulsos não é assim que iria agir, né? Iria, de repente, jogar indireta, jogar piada, ficar colocando coisa na internet. É uma das maneiras de não ter falta de controle nos impulsos. Bom, então é isso, acho que vocês já entenderam. Então, todo conflito na minha pesquisa, o que a gente entendeu é que quando eu tenho uma dificuldade com o outro, né, de relacionamento, de conflito mesmo, né, até mesmo pode ser de casal, tanto faz, o treino de habilidades ele é muito bom. E por quê? O que esse treino faz, gente, para ser tão bom assim? Ele ensina, na verdade, um comportamento adequado. Eu estou tentando aqui achar um nome melhor, né, para não falar nome técnico e que vocês possam entender. Mas um comportamento que é adequado àquela situação. Então, por exemplo, nessa situação de alguém não me convidou para ir numa festa e eu queria ir nessa festa porque você é minha amiga, né? Nessa condição, ao invés de eu gritar, por exemplo, ligar e jogar indireta, te xingar, falar palavrão, eu, por exemplo, poderia fazer isso. O que aconteceu? Que você está com uma dificuldade, que você não me convidou. Né? Isso seria o adequado. Então, é isso que o treino faz. Então, o que a Márcia fez? Ela pegou um comportamento e dividiu. Eu tenho atenção a esse comportamento, percebi bem o que aconteceu. Eu tenho a tolerância ao mal-estar, eu regulo meu humor, eu me questiono da minha emoção, né? Eu tô com culpa, porque eu realmente falei mal dessa minha amiga para uma outra pessoa, então agora eu tô me sentindo culpada. Eu tô regulando meu humor, mas eu vou conversar com ela, que eu vou pedir desculpas, inclusive, né? Tô regulando meu humor, e aí eu preciso também agora de ter uma finalização adequada, ou seja, conseguir falar com você de uma maneira adequada. Então, a Márcia, ela dividiu em 4 módulos. Então existem 4 módulos, é por 6 meses que a gente faz esse treinamento e você vai ser treinado nessas 4 modalidades por 6 meses. É um treinamento em grupo, ou seja, eu tenho grupos de 10 a 12 pessoas que estão ali e a gente tem aulas ao vivo, estão 2 psicólogas que vão dar essa aula da minha clínica. Eu sou a supervisora, mas tem a Maria e tem a Silvana, que são as 2 psicólogas da clínica. Elas estão aqui para dar o treino de habilidades. Bom, eu já falei mais ou menos sobre o treino, já expliquei, né, da onde veio, um pouquinho da história, um pouquinho do que a Márcia achou. Então, o que a Márcia achou? Que pessoas que tivessem borderline, isso foi o início, iam se beneficiar muito. Por quê? Porque não tem controle das suas próprias emoções, né? Se irritam muito. Então, pessoas que são muito irritadas, muito impacientes, muito ansiosas, né? Todas essas pessoas se beneficiam muito do treino de habilidade. Então, se você está recebendo esse vídeo, está recebendo também um formulário. Agora, nesse momento, o nosso treino ele está com um valor social. Normalmente, um treino de habilidade ele tem o valor de R$500. O nosso ele está com 50% de desconto. Então, ele está com 250 por pessoa. Se você conhece alguém que precisa desse treino, então manda para essa pessoa, porque na verdade é uma oportunidade. Por que eu digo que é uma oportunidade? Porque você imagina que isso deveria ter sido treinado lá na sua infância. É claro que sim. A sua mãe deveria ter, seu pai deveriam ter ensinado a você a prestar atenção no seu entorno, sem você ficar pensando, olha, mas essa pessoa, ela falou isso comigo, será que ela quis dizer que eu sou burra? Enfim, pensando algumas coisas, né? Então, prestando atenção no momento presente, sem julgar, né? É isso que é o mindfulness, né? Sem julgar e tá com atenção plena ali naquele momento. Então, a atenção plena, né? Deveria ter ensinado a tolerar o mal-estar. Isso é uma falha que eu vejo hoje em muitas pessoas, né? Não toleram o mal-estar, não conseguem tolerar, né? A pessoa lê uma coisa na internet, ela já interpreta, né? Agora, então, com política, então, quem é de esquerda não pode ter convivência com quem é de direita, não tolera que a pessoa pense diferente dela. E quem é de direita não tolera que o de esquerda pense diferente. E a gente tem que mudar isso. Isso é uma baixa tolerância ao mal-estar. É isso que está sendo preciso treinar hoje em dia. Então, e aí, né? O que nós deveríamos ter
aprendido na nossa infância. A atenção plena, a tolerância ao mal-estar, a regular as emoções, né? Eu chego pra minha filha e falo, filha, você tá triste? O que aconteceu? Ah, minha amiga, vou usar esse mesmo exemplo, né? Minha amiga não me convidou pra festa, eu tô muito triste. Ah, entendi, no seu lugar tá triste também. Você conversou com a sua amiga? Não, mãe, mas olha, eu falei mal dela. Ah, entendi, isso não é legal, não foi legal da sua parte, né? Você tá triste com o quê? Bom, eu tô triste comigo, mãe. Eu também tô triste com ela. Entendi. Então você tá triste com você e tá triste com ela. Todos dois, você tá baseado em fato, né? Porque aconteceu mesmo, você falou mal dela. E aconteceu mesmo, ela não convidou você pra festa. Então agora, qual seria a solução? Ah, eu acho que eu tinha que pedir desculpas a ela. Eu também acho que você deveria pedir desculpas a ela. Eu acho mesmo isso de você. Acho que se você fizer isso, vai ser muito legal. Mãe, você me ajuda a pensar? Sim, ajudo. Aí a pessoa vai descrever, falar. Então, isso é um treino que deveria ter acontecido lá na nossa infância. É para isso que existe o treino de habilidades da Marsha Linehan. Eu espero ter explicado a você. E se você se interessou, então corre lá. Preenche, porque a gente quer começar agora em janeiro, tá? Pode ser que tenham novas turmas, mas a princípio, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem 6 vagas e eu já mandei para algumas pessoas. Então pode ser que quando eu termine, já não tenha mais 6 vagas. Mas vai abrir outras turmas, não sei se será esse valor social, tá bom? Então corre lá, alguém deve estar precisando muito, isso não é terapia, isso é treino de habilidade. É preciso que passe por uma seleção, sim, para saber se você tem condição de estar no treino de habilidade, tá bom? Beijoca, eu espero você no treino de habilidades.